Ô mãe, depois entra aí, já compartilha. Aqui. 5h29. Vamos fechar 5h30. Começo a orar aqui para dar o tempo do pessoal chegar. E agora? Não, filho. Hã? Não dá nada. Cinco e meia. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Meus irmãos que já chegarem. Eu tô ouvindo as bobaçadas gravadas aqui. Diga isso aí, mãe. Amém. Não, então, saudar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão aí nos assistindo. Paz nele, Deus abençoe. Amém. Galera que tá chegando agora. Lembrando ao pessoal que está chegando, já compartilha o vídeo aí para estar na sua timeline. Amém. Para os seus amigos que não curtiram a página da Crash puderem assistir. Amém. Larinha, quietinha. Amém. Vamos orar ao Senhor para dar continuidade à pregação do Evangelho. Amém. Querido e amado Jesus, quero te dar graça, Senhor, por mais um domingo, por fazermos, Senhor, de nossas casas, de nossos lares, Senhor, a tua casa de oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir por sua infinita misericórdia, Senhor, que tu vá ao alcance, Senhor, de cada querido, de cada querida, Senhor, que estarão assistindo esse vídeo, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, a palavra que for pregada hoje, Senhor, seja para edificação do teu povo, para confrontamento, Senhor, ao teu povo, para que em nome de Jesus, Senhor, haja uma transformação, Senhor, na vida de cada um. Pois, Senhor, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem cruz. Por isso, Senhor, meu Deus, eu oro para que em nome de Jesus todos, Senhor, que estarão ouvindo, Senhor, a pregação do Teu Evangelho, Senhor, possam entender o Teu querer, os Teus objetivos, os Teus planos, Senhor, para o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pela minha vida, Senhor, que Tu me dê graça e capacitação para pregar a Tua Santa Palavra nesse momento. Que em nome de Jesus, Senhor, eu possa pregar aquilo que venha do Teu coração, da Tua vontade, não da minha. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa me usar, Senhor, como Teu instrumento. No nome poderoso de Jesus eu oro por isso. Eu oro pelos ouvintes, que em nome de Jesus, Senhor, todo sono, cansaço, divagação de pensamento, as preocupações do dia a dia, as preocupações do trabalho, da família, as ciladas do diabo, as mentiras do diabo, Senhor, que queiram inflamar as suas mentes, Senhor, o problema, a bagunça dentro de casa, Senhor, que tudo isso, Senhor, meu Deus, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, para que eles possam estar atentos. Eu te peço, querido Espírito Santo, prepare esse momento, Senhor, na casa de cada irmão, de cada irmã. Prepare esse momento para que em nome de Jesus seja um momento especial, um momento, Senhor, de reflexão, que eles possam ouvir a Tua Santa Palavra, Senhor, aprenderem mais de Ti e serem mais parecidos contigo. Por Sua infinita misericórdia eu oro, Senhor meu Deus. Hoje, Senhor, darei continuidade à palavra da semana passada, Senhor, que não deu tempo de terminar, e peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus, da mesma forma como foi uma bênção semana passada, que seja uma bênção hoje. No nome poderoso de Jesus, amém. 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 Passa, mano. Amém. Amém. Graça e paz aos irmãos que chegaram agora. Amém. Irmãos, hoje a gente vai continuar a pregação da semana passada. Amém. A palavra da semana passada não tinha título, chamava simplesmente Isaías 26, porque Isaías 26 fala de muita coisa. Como eu disse semana passada, Isaías 26 ele é dividido em 3 partes. Então, recapitulando a divisão do capítulo 26 de Isaías, depois para a gente continuar de onde a gente parou. Do versículo 1 ao 6, ele é chamado de um cântico de peregrinação que celebra a cidade de Deus. Então, a gente falou semana passada do 1 ao 6 se ele falava de um lugar espiritual ou de um lugar físico. E a gente concluiu aqui que fala de um lugar físico. E alguns atributos podem ser usados para explicar ou ter uma alusão, um entendimento de um lugar celestial, pode até ter, mas do 1 ao 6 fala de um lugar físico, né? E um cântico de peregrinação de chegar num lugar de bênção. No caso aqui, né, era a cidade de Deus, a Israel, né?
um lugar com muros, com casa, tijolo, cimento, ruas, um lugar físico. Amém? Do versículo 7 ao 19 era um cântico que expressa a fé em Deus. Então a gente viu ali sobre a questão de buscar o Senhor de madrugada, né? Como diz no versículo 9, de esperar nos juízos do Senhor, porque muitas pessoas, tu vai falar sobre o juízo de Deus, a pessoa se apavora. Vai falar sobre Armagedon, o crente faz sinal da cruz. Meu Deus me livre, Armagedon. Deus me livre, isso aí. Armagedon é um demônio, né? Armagedon é um demônio. Né? Não sabe que Armagedon é um lugar, né? É uma situação, é algo futuro que vai acontecer. E muitas pessoas, quando ouvem falar sobre Armagedon, arrebatamento e coisa e tal, o juízo de Deus, se apavoram. E a gente viu semana passada que os justos no Senhor... Estão zoando com o pregador aqui, hein? Eita lasqueira. A gente viu que no versículo 8, semana passada, que até no caminho dos seus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Então a gente viu que um verdadeiro servo de Deus, ele espera nos juízos do Senhor. Por quê? Porque o juízo do Senhor não atinge o servo dele, porque o servo dele é lavado e remido pelo sangue de Cristo, então não há nenhum juízo sobre o salvo. Então, quando ele espera o juízo de Deus, ele está esperando o juízo de Deus sobre o mundo, sobre os culpados, sobre aqueles que não foram inocentados pelo sangue de Cristo. Nós somos inocentados não porque alcançamos isso, porque fomos bonzinhos. Cristo alcançou por nós e nós aceitamos essa redenção. Amém? Por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre um Deus, né? A religião cristã é a única que espera na obra de outra pessoa. Porque todas as religiões, para tu alcançar o céu, alcançar a salvação, tu espera nas obras de quem? Nas tuas obras. Amém? No Espiritismo é assim, tu tem que, se tu não vive uma vida regrada, tu vai morrer, vai reencarnar, até tu viver uma vida cada vez mais regrada, até tu atingir um ponto de perfeição para tu ir para o céu. No islamismo, o número de coisas boas que tu faz tem que ser maior que o número de coisas ruins que tu faz para tu ir para o céu. E no cristianismo não é assim. No cristianismo diz que não importa aquilo que a gente faça de bem, a gente está ferrado. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia perante a santidade de Deus, como diz em Isaías. Então não há nada do que nós possamos fazer. Nós somos salvos graças não à minha atitude, não à atitude de vocês. Nós somos salvos graças à atitude de outra pessoa. Essa outra pessoa foi o Deus encarnado na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente viu sobre isso, que até no juízo, no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Então até aquilo que o Senhor pesa sobre a terra vai servir para a glória dele, vai ter algo dentro do seu propósito, algo maior ele vai fazer. E sempre no meio da destruição, sempre vai ter um milagre. Como aconteceu, acho que foi 2002 ou 2004 que deu aquele tsunami nas Filipinas. Eu não lembro agora. Não lembro a data. Foi 2003, 2004, por aí. Eu lembro que eu estava no ensino médio. E teve uma coisa que estavam falando nos jornais, que no meio de tanta gente que morreu, teve um bebê que foi levado pelas ondas. Ah, aquele bebê eu lembro. E o bebê ficou sob uma telha, sob um pedaço de pau. Eu não sei o que foi. E no meio do tsunami, o bebê foi levado pelas ondas e ele não afundou. Nossa. E parou num lugar vivinho da Silva. Agora vai dizer o quê? O bebê, um pezinho, assim, né? Que caiu dentro da água e já era, né? E Deus poupou. Por quê? Não sabemos o futuro dessa criança. Amém? Mas Deus poupou, Deus trabalhou no meio da destruição, no meio da morte. Henrique, foi um juízo de Deus o tsunami de lá? Eu não sei. Deus o sabe. Mas no meio daquela destruição, se foi um juízo de Deus, mesmo no meio daquilo ali, teve algo mostrando a esperança, o trabalho e o cuidado de Deus. Amém? Ah, Henrique, se foi Deus que fez, por que Deus fez? Porque Deus mata a pessoa, beleza? Deus mata a gente. Deus é o dono da vida e ele faz o que quer. Era assim no Antigo Testamento, é assim no Novo. Ah, mas um Deus assim eu não quero. Então inventa outro. Cria uma religião nova, porque o Deus que a Bíblia oferece, o Deus que o cristianismo oferece, é esse Deus. Amém? Que ele poupa alguns e mata outros. Amém? Mas o fato é que Deus, ele, como a gente falou semana passada, ele parece tardar em voltar porque ele espera que todos venham a se converter. Qual é a vontade de Deus? O que está no coração de Deus? Que todos venham a se arrepender.
Amém? Se a gente vê no Antigo Testamento, quem é que Deus matava? Pessoas que não se arrependiam. No Novo Testamento, a gente viu Deus matando duas pessoas. Quem eram? Ananias e Safira. Que eles fizeram o quê? Mentiram ao Espírito Santo. Deus matou esses. Daí, tipo, mas muita gente inocente já morreu no Antigo Testamento no meio de pessoas más. A Bíblia não fala que a morte para o cristão é lucro? E não fala em Salmos que Deus se alegra com a morte dos seus santos? Esse cara era um salvo, era um santo e morreu naquela situação, para onde é que ele foi? Para onde ele foi? Para o céu, para o céu. Está melhor que nós, então. Amém? Então, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Isso foi uma das características da segunda parte de Isaías 26. A última, que vai do versículo 20 até o versículo 1 de 27, é a promessa animadora de que Deus castigará o mal e trabalha no meio desse mal. E a gente leu até o 14 semana passada. Então vou recapitular o 14 e ler o resto. Amém? No 14 diz assim. Vamos ler a partir do 13. Diz assim, ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nós lembramos do teu nome. Então, ó Senhor nosso Deus, outros têm tido domínio sobre nós. Quem é que hoje tem domínio sobre nós? Que faz o que quiser, que cria leis. Os governantes têm domínio sobre nós, podem criar leis boas ou leis ruins, mas por ti só nós lembramos do teu nome. Então, como eu falei semana passada, a esperança do povo de Deus não pode estar em políticos. Amém? A esperança do povo de Deus não pode estar em Lula, Bolsonaro, ou seja lá qual for o futuro candidato. Porque quem é que vai ser o único político que vai instaurar a paz na terra, vai ser 1000 maravilhas e todo mundo vai se maravilhar após ele? Quem é esse cara? É o anticristo. Amém? E a Bíblia fala dele descrevendo com chifres, né? De chifres, e o chifre quer dizer símbolo de poder, símbolo de reino, é um símbolo político, e fala de trono. Então é político e político. O trono é o reinado. Então sim, o anticristo vai ser um político, vai ser alguém envolvido nisso. E todos os crentes, por mais espirituais que sejam, vão ver aquilo que ele vai fazer e vão se maravilhar por ele ser muito bom. Mas a esperança de muitos vão estar naquele cara, enquanto dos verdadeiros cristãos diz, o Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nós lembramos do teu nome. Então nós temos que sempre ter a esperança no nosso Senhor, no nosso Deus, na sua palavra, naquilo que ele diz que ele vai fazer. No 14 diz, morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Tu os castigastes e destruístes, e apagastes toda a sua memória. Então o versículo 14, né, ele descreve não sei se essa palavra existe, fabilidade? Fabilidade existe? A fabilidade. Não sei. Outra palavra para a pessoa que é finita, que acaba. Me ajudem aí, crentes. Finita? Que acaba? Pessoa? Ué? Uma pessoa finita. Que acabou? Pessoas de carne e osso, é o que eu quero dizer, tá ligado? A fraqueza dessas pessoas de carne e osso. Eu acho que fabilidade existe. Vamos usar fabilidade. Se não existe, depois vocês me corrigem. Amém? Morrendo eles, não tornarão a viver. Então, está falando das características deles, e uma das características, eles morrem e não vão voltar a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Então, fala duas vezes sobre morrer e não reviver, e falecer, não ressuscitar. Então, fabilidade. Aí, vocês acham que estão passando minha boca? Pelo amor de Deus. Característica do que é falível. Do que é falível. Fabilidade. Então, quem tava rindo... Falibilidade. Eu falei, foi isso que eu falei. Quem tava rindo... Beleza? Então, Deus está dando as características, as fabilidades, né, dos homens, dos políticos, dos líderes. E está falando que eles morrem. Daí, como eu falei semana passada, eu vou concluir com isso. Então, logo a minha esperança não pode ser alguém que morra e acabe? Mas quem é que já morreu e não voltou? Allan Kardec morreu, não voltou. Alá não, o Maomé morreu e não voltou. Quem é que pode entrar dentro dessa característica? Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Tu os castigaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Quem é que entra dentro dessa descrição? Que não está
nessa fabilidade. Só existe uma pessoa na história que entra dentro dessa característica, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e por mais que os judeus tenham querido, acho que não existe essa palavra, né? Mas vocês me entenderam. Quiseram inventar uma história de que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus, nunca conseguiram provar isso. Tanto que o Flávio Josefo, o historiador hebreu, que não era cristão, ele fala lá no seu livro A História dos Hebreus, sobre a época, se eu não me engano ele fala Herodes e coisa e tal, e que nessa época tinha alguns chamados cristãos que estavam transtornando a área da Judéia e arredores, declarando sobre um Jesus que se dizia o Cristo e que este havia ressuscitado. Ele comprovou a cientificidade de Né? Jesus Então, Cristo. ele falou ali, né? Esses apóstolos... Então, que nem a Bárbara estava vendo hoje um pastor comentou um negócio sobre a Bíblia e alguém falou, como é que eu vou acreditar num livro editado por Constantino, né? O Constantino era analfabeto, não tinha como editar nada, ele era analfabeto, e agora Constantino editou o livro dos Hebreus, do Flávio Josefo? Não, ele estava lá dizendo, né, que os apóstolos já falavam que Jesus tinha ressuscitado. Então, em quem que a gente vai confiar? Vamos confiar naquele que morreu e ressuscitou. Daí diz no 15, Tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. Tu alargaste os confins da nação. Irmãos, quando uns políticos vão querer fazer algo, como é que eu posso dizer? Não, uma palavra certa que eu quero buscar não é demagogo. Algo populista é sempre prometer algo para o povo. Que o povo vai crescer, vão ser abençoados, vai ter fartura, bababá, bababá, bababá. E isso sempre pro povo. Às vezes em nome de uma ideologia política. Mas aqui a gente vê que o Senhor, ele promete que ele vai aumentar o povo, que ele vai alargar os confins da nação, mas o objetivo é porque o povo merece, porque o povo é digno, porque ele quer ver o povo bem, porque Deus, como sendo o rei dos reis, ele tem que ser um bom rei, um bom político, daí ele tem que alargar? Não, tem um detalhe. E ele diz, Tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. Tu alargaste os confins da nação. Então, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. O povo crescer, o povo prosperar, era para glorificar o nome de Deus. Não era porque eles mereciam. E olha o que diz no Salmo 80, no versículo 14. Irmãos, eu nem perguntei, mas comentem aí se o áudio tá bom e tudo mais. Beleza? Acredito que se ninguém reclamou é porque tá bom, né? Mas deem uma conferida. Salmos 80, no versículo 14, diz assim: Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, visita esta vinha. Qual era a vinha ali? O povo de Deus. Vem, visita esta vinha. Esse aqui que vos fala, esse povo que vos fala, nós somos a vinha do Senhor, que tu plantaste. Vê visitar esta vinha. Daí diz, né, no 15, a videira que a tua destra plantou, o sarmento que para ti fortificaste. Alguém sabe o que é sarmento aí? Não. Sarmento. Ninguém? Mãe, tu deve saber, né? Não, sarmento não. Sarmento não? Sarmento quer dizer ramo. Um ramo de árvore. Amém? No caso aqui, um ramo de vinha. Amém? E está falando que o sarmento, o ramo que para ti fortificaste. Então, quando a gente é perdoado não somente para ir para o céu, mas nós somos perdoados para ter uma utilidade nas mãos de Deus. Eu sou um ramo, eu sou um sarmento fortificado para o Senhor, para ter um propósito para Ele. Não porque eu mereça, não somente para encher o céu, mas para eu ter um propósito. Amém? Para eu ser usado, ter alguma utilidade. É o sarmento, a vinha que ele plantou, o ramo que ele fortificou para ele. Amém? Então, quando o Senhor vai aumentar o povo, vai abençoar o povo, não é porque a igreja é digna, porque a igreja é bonitinha, quando ele te abençoar, te dar um bom emprego, alguma coisa assim, não é porque tu merece, mas ele está te fortificando, te abençoando para a glória somente dele. Amém? Amém. Daí,
Deixa eu botar o moço aqui de volta. Aqui, para não me perder. Aqui. No versículo 16, nos diz assim: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. O que seria disciplina? Correção. Isso, Disciplina é uma correção, amém? Tipo, o que seria uma disciplina quando a gente fazia coisa errada, quando a gente era piá? Tomar uma varada, uma chinelada, né? Um puxão de orelha, um xingão. Nós recebíamos uma disciplina do nosso pai e da nossa mãe. Daí está falando aqui, ó, Senhor, na angústia te buscaram. Então, como que o povo estava nessa época aqui? Angustiado. E por isso buscaram o Senhor. Só que daí o que veio? Eles estavam angustiados e buscaram o Senhor. E daí, meu povo meu, vocês estão angustiados, vem cá, eu vou dar um carinho em vocês. Tadinho, eu vou passar a mão na cabeça. Não, eles estavam angustiados, estavam perplexos e buscaram o Senhor. E o que eles ouviram? Disciplina, repreensão. Imagina, né? O cara cheio de mimimi para Deus. Se eu estou angustiado, não sei o que. Deus botar o dedo na tua cara, tá angustiado? Bobalhão, porque tu tá assim, porque tu tá fazendo coisa errada. Como diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano. Do que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado. Lembrei da Ana Júlia agora, ela tava nervosa por causa da entrevista, ela falou que ela tava angustiada. Que angustiada? Misericórdia. Então, irmãos, eles do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. E foi isso. Deus pegou e botou isso na face deles, bem na face ali, colocaram, né? Deus colocou a disciplina sobre eles. E o que eles fizeram? Derramaram a sua oração secreta. Bonita essa tradução, né? Derramaram a sua oração secreta. Mas sabe o que quer dizer derramar a sua oração secreta? Eu vou ler numa outra tradução. Em outra tradução, esse versículo diz: Senhor, na angústia causada pelo teu castigo, murmuramos uma oração. Então, derramaram a sua oração secreta, quer dizer o que? Que eles murmuraram uma oração. Mas eu acho que esse diabo que tá tudo errado, que droga, não dá nada certo, que chato, vida. Aqui nessa coisa nem fala, falaram derramar as suas orações. Derramar as suas orações. Pois é, mas eles estavam com aquela oração nem de batuqueiro, né? Oração de criança braba. Sem vontade, né? Sabe quando tu apanha da tua mãe, do teu pai, e tu sai xingando eles, falando palavrão para eles não ouvirem? Sabe? É a mesma coisa. Receberam a disciplina do Senhor e derramaram a sua oração. Eles murmuraram uma oração. Meu Deus, que droga! Eu tô angustiado, perplexo. Eu vou orar, pedir para tu me abençoar. E tu me disciplina. Tá louco? E vai murmurar. Só murmuraram essa oração. Amém? E aí, alguém já murmurou uma oração aí? Não respondam, não passam vergonha. É uma criança lá que já passou vergonha. Sim, já murmurei uma oração. E vocês que estão assistindo aí, já murmuraram uma oração? Faz parte, mas não devemos ser assim. Daí no versículo 17 nos diz: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Irmãos, quando a gente lê na Bíblia sobre dores de parto, em qualquer outra parte da Bíblia, o que a gente lembra? Dores de parto. Tem um outro texto muito mais famoso que esse. Não lembra vocês? No Novo Testamento, quando Paulo fala que ele sentia dores de parto pela igreja, que ele escreveu a carta, até Cristo estar neles. Até eles crescerem numa maturidade que ele visse Cristo neles. Ele diz que ele sentia dores de parto. Eu sinto dores de parto até que ver Cristo realizar em vocês não tomam jeito. A gente lembra disso? Só que aqui não é o caso. Aqui não é o caso. Como mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Então ele estava sentindo dores de parto, não no mesmo sentido de Paulo, de ter vir Cristo na vida das pessoas. Ele estava sentindo dores de parto por causa da face do Senhor. E o que o Senhor tinha feito
O que eles viram na face do Senhor no versículo anterior? Disciplina. Então eles estavam sentindo dor de parto porque estavam sendo repreendidos. Tomaram o xingão de Deus. Não! Murmuraram uma oração e começaram a passar mal. Tá ligado? Então as dores de parto não eram por esperar algo, como Paulo disse, mas sim por serem repreendidos. Quem aí já tomou um susto da professora, tá fazendo uma baguncinha na sala, tomou um xingão, foi chamado pelo nome, ô Joãozinho das Couve, quem tá fazendo? E tu fica ali, todo mundo rindo da tua cara e tu aqui, vermelho, né? Olhando para baixo. Então, da mesma forma, ele sentiu, quando fala de dores dores de parto, é dores de vergonha. Não tinha onde meter a cara. É que nem o Elvis conta lá, né? Não vou citar quem foi que disse, mas ainda foi a família do Elvis, né? Uma vez, não sei se o Elvis está nos assistindo aí, que passou uma vergonha e chegou em casa falando: ah, que diabo de vergonha, que vontade de me matar, tá ligado? Por passar uma vergonha. Assim estava o povo, passando um diabo de vergonha. Estavam com vontade de se matar. Amém? Por passarem tal vergonha. Amém? Tá, então sobre repreensão, sobre disciplina. O que a Bíblia nos fala? Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Para a gente saber como agir. Porque se nós somos pecadores e Deus é santo, uma hora vamos ser repreendidos. É ou não é? Uma hora vamos ser disciplinados. Então vamos ver como a gente tem que agir quando esse dia chegar. Talvez esse dia seja todo dia. Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia aí na sua casa, para não dizer que eu estou inventando historinha. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5 ao 13, vamos ler. Olha só, a palavra do Senhor nos diz assim: Já vós esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Não sinta um diabo de vergonha, não sinta dores de parto, não sinta vontade de esconder a sua cabeça na terra com vergonha por o Senhor te repreender. Ó, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Tipo, fica ali, ó, sereninho, olhando para o Senhor na humildade. Tá bom, Senhor, me instrui aí, me instrui e me inspira, porque o Senhor está nos corrigindo por causa do nosso pecado, mas nós conseguimos parar de pecar porque nós somos bons? Não. Nós conseguimos parar de pecar porque o Espírito Santo nos capacita a não pecar mais, né? O Espírito Santo nos capacita a não sermos mais escravos do pecado. Amém? Porque é isso que o cristão é. O cristão é um pecador, mas diferente dos outros seres humanos, ele não é mais um escravo do pecado. Como diz em 1 João, que aquele que nasce de novo, ele não vive na prática do pecado. Ah, Rick, mas eu conheço uma pessoa que está na igreja e que ele tem um vício até hoje, faz 5 anos, 10 anos ele tem um vício. Vícios realmente são muito mais difíceis de conseguir se desfazer. E ele está na luta. O problema até não é ele ter o vício, o problema é ele não dar bola por ter aquele vício. Se ele pegar e ter o vício e falar: Senhor, me ajuda a me libertar da cachaça, eu não consigo, eu acabo sempre caindo, me dê força para vencer isso. Ele está sendo justo com o Senhor. Mas agora enchendo os canecos, enchendo a cara de cachaça e nem se importando com aquilo que Jesus pensa, ele está não está tendo vergonha na cara. Ele não está nem ouvindo a repreensão do Senhor, que a Bíblia fala, a repreensão já está lá em Efésios, né? Se não me engano, capítulo 5, dizendo, né? Não embriaguei-vos com vinho, que há contenda. Amém? Daí no versículo 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Açoita, eu não sei se é essa palavra que realmente diz no original, mas no Antigo Testamento, quando fala de disciplinar o filho, fala de disciplinar com a vara. Então talvez o açoita aqui é todo pai que ama o filho, ele dá a varada no seu filho. Então o Deus da mesma forma, o Senhor corrige aquele a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Jesus, quem é que Jesus recebe por filho? Todo aquele que nele crê, que acredita que ele é o Filho de Deus, como diz em João capítulo 1, versículo 12, que aqueles que acreditaram no seu nome, Deus deles o poder de serem feitos filhos de Deus, porque antes nós não éramos filhos de Deus, nós éramos
escravos do diabo, aceitamos a Cristo, nos passamos a nos tornar filhos de Deus, e o Senhor recebe esses, e para Ele conseguir libertar alguém com a cabeça de escravo para ser um filho, Ele açoita, amém? Ele corrige. Então, corrige. Ele te mostra a verdade, ele mostra o caminho correto, o caminho estreito. Daí no versículo 7 diz: é para a disciplina que suportais a correção. Então a disciplina, o crescimento. E disciplina, muitas vezes a gente, que nem eu estava usando há pouco, que falando que a disciplina é correção. Mas a disciplina, a palavra disciplina também é usada, por exemplo, para um soldado que já cresceu, que já está há tempo ali. A gente fala, o cara é um soldado disciplinado. Ele tem um horário para acordar, né? Ele é regrado na alimentação, ele é regrado naquilo que ele faz. Então, quando aqui está falando é para a disciplina que suportais a correção, é para sermos cristãos disciplinados. Amém? Não um cristão louco na cabeça, que faz aquilo que dá na telha, mas um cristão em que ele vai saber comer com disciplina. Porque esse negócio de, crente não fuma, não bebe, mas come. A Bíblia fala em Provérbios que o pecado da glutonaria é igual o de embriaguez. Para não falar que eu estou falando besteira, vamos para a Bíblia. Uma pessoa que ela é disciplinada, não é que ela está sendo repreendida. O sinônimo também é de uma pessoa que se corrige. Ela mesma se corrige. Por isso que ela é disciplinada, entendeu? Olha só. Provérbios 23, versículo 1 ao 2. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que te pôs diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Daí, ser glutão é tão pesado quanto o vício do álcool. Ver Provérbios 20, versículo 1. Cadê? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. Então, todo aquele que é desviado pelo vinho, né, que é um bêbado, né, ele não é sábio. E aqui no capítulo 23, versículo 1 ao 2, diz: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que pôs diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. E agora no mesmo capítulo, no versículo 20 e 21, diz: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, pois o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Amém? Então, Deus coloca no mesmo... Quando o crente pega e fala, o crente não fuma, não bebe, mas come. A Bíblia fala que aquele que come, que é comilão, né, que é glutão, é igual o beberrão. O pecado é igual. E vai para o mesmo lugar. Cadê? 21, né? Pois o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Amém? Então, a disciplina da palavra, da correção do Senhor, é para eu não ser um comilão, para eu comer aquilo que suficiente, para não ser um beberrão, para eu poder, talvez, se o cara gostar de tomar bebida de álcool, ele tomar e não ser um beberrão, ele ficar naquilo dali, ele não passar da conta. Amém? E isso, estou dando o exemplo da comida e da bebida, mas isso se alonga em tantas coisas da vida. Sim. Olhar filme, ler, tomar café, né? Tudo. Certo é ter domínio em tudo, né? Domínio próprio em tudo. Então é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? É uma pergunta. Que filho há que o pai não corrige? Todo filho o pai vai corrigir. Amém? Mas se estáis sem disciplina, se não és um crente disciplinado, da qual todos são feitos participantes, todos são feitos participantes do quê? Da disciplina. Todos os cristãos têm que serem disciplinados, têm que ter essa moderação na sua vida. Como disse, se eu não me engano, em Filipenses capítulo 4, no versículo 3, deixa eu ver. Cadê? Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Os homens têm que olhar para cada cristão e falar: não, aquele cara é um cara moderado. Ele não é, ele até toma uma taça de vinho, mas ele não passa da conta.
No churrasco ele se aguenta, coisa e tal. O cara moderado, que legal, né? Então, a Bíblia fala que todos os cristãos, mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes. Todos os cristãos têm que ser pessoas moderadas, e essa moderação tem que ser conhecida do mundo. O mundo tem que olhar para ti e ver isso na tua vida. Mas aqueles que não estão nesse perfil, mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se eu não sou disciplinado, como todos os cristãos são, eu estou sendo um bastardo e não um filho. Amém? Alguém é uma vergonha para a família. No caso, uma vergonha para a família cristã. Então, se fugimos da disciplina a qual é para o nosso bem, somos chamados de bastardos. Versículo 9. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, as quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por que aqui o texto está falando? Aqueles, os nossos pais na carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Por que Deus está falando como bem lhes parecia? Porque os nossos pais são pecadores, como todo mundo. Então, muitas vezes, o nosso pai e a nossa mãe podiam corrigir de uma forma que ele achava que era certo, mas não era. Verdade ou não é verdade? Bem, a gente pode ter sido criado numa... que nem eu estava falando esses dias. No ano de 2006, que teve a data 6/6/6. Até fizeram... foi o lançamento de um remake do filme A Profecia do Anticristo, né, na época. Foi um remake da Profecia lançado. E nesse dia... teve um casal de satanistinha, de roqueirinho lá nos Estados Unidos, que o filho deles nasceu no dia 6/6/6, e eles colocaram o nome do filme de Damien, que é o mesmo nome do anticristo do filme, tá ligado? Botaram o nome do filme do nome do guri de Damien. E eu peguei e falei, tomara que esse guri cresça e vire pastor, tá ligado? Essa conversa para dar uma vergonha desses pais. Então, eles estavam ali instruindo o guri no caminho que eles achavam certo, que é no caminho do quê? Do Satanás. Então, eu acho que isso é certo, eu vou instruir meu filho no caminho de Satanás. É isso que eu estou fazendo. E nós respeitamos o nosso pai. Então, eu nasci em família católica, onde muitas coisas ali contradiziam a palavra de Deus. E com o tempo, com a palavra, eu aprendia. E nossos pais nos ensinavam aquilo ali porque eles entendiam que aquilo ali era certo. E nós respeitávamos, não é? Daí o texto diz, faziam como bem lhes parecia, mas este... para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, para nosso proveito. Proveito é tudo, sabe? É algo que realmente vai nos satisfazer, vai nos preencher. Não vai ser como vento, não vai ser pouca coisa, é para o total proveito de cada indivíduo, de cada cristão, que nós somos disciplinados, repreendidos pelo nosso Pai Celestial, para sermos participantes da sua santidade. Para nós sermos inseridos. E como é que a gente é participante da santidade do Senhor? Se a gente é moderado, se a gente tem disciplina, nós somos conhecidos por isso, nós somos cristãos. E os cristãos, a igreja, como é que eles são? Como é que é um dos nomes da igreja? Fora a noiva. Corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E quem é o cabeça da igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Nisso nós somos participantes da santidade do Senhor. Nós estamos inseridos ao corpo de Cristo. Amém? Do qual Cristo é o cabeça. Amém? Daí no versículo 11 diz: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Não é? Quando nosso pai e nossa mãe nos xingavam lá, nos repreendiam. Não, tu não vai na festa porque eu não quero que tu ande com aquelas pessoas. Ó, isso aí não é bom pra ti. O quê? Tu bebeu maconha, vai tomar parada, apanha lá e coisa e tal. Na hora, aquela repreensão, né? Tu pensa, meu pai, minha mãe não deixa ser feliz, aproveitar minha vida, que droga, que diabo, né? Droga, não deixa aproveitar minha vida. De cara, é isso que a gente pensa, né? Então, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. E Deus está falando que é verdade. Deus está falando, isso é verdade. É um sentimento que é normal se sentir. Daí fala, contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça
de justiça, nós que por ela tem sido exercitados. Depois que a gente é repreendido, a gente não gosta na hora, mas anos depois a gente fala, bah, hoje eu dou razão para minha mãe, hoje eu dou razão para meu pai que falaram aquilo para mim. É ou não é? Na mesma forma, a Bíblia, na mesma forma, Deus na nossa vida. Quando ele repreende a gente de cara, não é coisa proveitosa, não é um motivo de gozo, de alegria, é de tristeza. Pô, que droga, Jesus tá me xingando, não vou poder fazer isso. Na hora é um motivo de tristeza, mas depois, bem que Jesus estava com a razão, hein? Que nem meu pai e minha mãe me ensinaram lá, não deixaram fazer na hora, me repreenderam, não gostei, fiquei triste, né? Mas depois eu dei razão. Hoje eu tô dando razão para a Bíblia, hoje eu tô dando razão para Jesus. Realmente, eu devia ter feito aquilo, poderia estar bem melhor hoje. É ou não é? Amém? Então é assim que Deus trabalha na nossa vida. Daí diz no 12, portanto, contudo, todavia, com isso, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazeis veredas direitas para os vossos pés. Caminhe no caminho estreito, no caminho direito, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Amém? Aqui eu acho que até fala na questão, o que diz para o que é manco, é aquele cristão que é mais ou menos. Para o fraco na fé. Para o fraco na fé ver a nossa conduta, como diz em Filipenses, seja a vossa moderação conhecida de todos. Quando manco, o fraco na fé, ver a minha moderação, a minha atitude. Que legal, aquele cara é um bom cristão. Eu quero ser isso para a minha vida. Daí o manco, o que vai acontecer? Ele não vai se desviar inteiramente. Ele vai ser curado e não vai ser mais um manco, não vai ser mais um fraco na fé, mas vai ser um cristão disciplinado. Amém? Por exemplo, a coisa que eu estava filosofando esses dias, que os meus heróis favoritos não são os heróis mais dark. O Batman até é um deles, tá ligado? Mas não, meus heróis favoritos é o Superman e o Capitão América. Não são os caras que estão tudo de preto, não são os cabeludos, não são os barbudos, sabe? Não são os que curtem heavy metal. São os caras certinhos, que vão na igreja, que tem a sua única paixão e coisa e tal. Por que pra mim são os meus heróis favoritos? Por causa do que eles representam, sabe? Eles representam uma boa coisa, esperança, sabe? Algo grande, inalcançável. Oh, isso aqui é bacana. Não os caras rancorosos, como Justiceiro, como Batman, tá ligado? Rancoroso eu sou, tá ligado? Então nisso eu sou um manco, vamos dizer assim. E um Capitão América, um Superman, eles inspiram com a moderação deles, com o testemunho deles, nós sermos bons. Então é por isso que os meus heróis favoritos são os mais certinhos. Os mais coxinha, tá ligado? São os meus heróis favoritos. Amém? Porque eles inspiram boas coisas. Então, o cristão tem que ser assim, independente do teu visual. Pode ir lá, ter um moicano, ter cabelo azul, curtir rap, né? Seja lá o que for. Mas a tua moderação, ela tem que inspirar os mancos, tem que inspirar os fracos na fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar. A gente leu... Cadê? A gente leu lá em Isaías. Vamos voltar para Isaías 26. A gente leu o versículo 17. As dores de parto. Falei agora como que a gente vai... Que as dores de parto eram porque eles foram disciplinados, né? Porque eles viram a face do Senhor e eles estavam murmurando uma oração. Agora vamos no 18. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. Então, aqui... Eles estavam falando que concebemos nós. Eles concebemos, eles deram à luz. Oh, que bênção! Paulo, lá no Novo Testamento, ele tinha dores de parto esperando conceber uma igreja sadia. E o que o povo estava concebendo aqui? O que eles estavam concebendo? O que eles estavam dando à luz? Concebemos nós e tivemos dores de parto. Mas isso não foi senão vento. Sabe o que quer dizer quando diz vento? Coisa nenhuma. Nenhuma ou insignificante. E por que eles... deram à luz a coisa nenhuma, a coisa insignificante? Eles murmuravam a oração. Eles não produziam nada. Deus repreendia eles e eles, em vez de produzir bom testemunho, serem moderados, né, serem disciplinados, o que eles faziam? Os crentes mimimi, os crentes dodói, não me toque, amém? E sentiram dor de parto e deram à luz ao quê? A vento, amém? A vento, a coisa insignificante. Mas isso foi por culpa deles, não foi por culpa de Deus, amém? Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. Então, vamos lá. Nasceu vento, não nasceu mais gente, tudo na mesma. Amém? Porque eu estava lendo essa semana
no Facebook um texto que falava sobre murmuração. Que murmuração só produz mais murmuração. Porque se tu para pra pensar naquilo tudo que tu tem que reclamar, tu começa a reclamar. Irmãos, vamos pro versículo 19. Mas aconteceu tudo isso com o povo. A gente teve dores de parto e demos luz a vento, a coisa nenhuma. Porém, daí sempre tem o porém de Deus. Mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Então, quem eram os mortos de Deus, os cadáveres de Deus? Aqueles que morreram esperando nele. Santos verdadeiros, salvos verdadeiros. Não o povo que murmuravam uma oração. Mas os teus mortos viverão. Tipo, aquele povo que dizia ali, nós recebemos isso, iria morrer na praia. Ia ser aquilo ali que eles tinham para receber. Nada. Mas aqueles que morreram esperando no Senhor, os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Quando que vai acontecer isso? Quando é que os cadáveres, os mortos vão viver? Os cadáveres vão ressuscitar. Ó, despertai os que habitais no pó. No pó é aquele que já virou pó. O esqueleto não tem mais um esqueleto, virou pó. E o pó vai despertar. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Quando que isso vai acontecer? Na volta de Jesus, né? Na volta de Jesus. Dizem Tessalonicenses que os que morreram em Cristo primeiro, esses ressuscitarão primeiro e serão arrebatados. E os vivos, daí serão arrebatados. Então a gente vê aqui, Isaías capítulo 26, versículo 19, está falando sobre arrebatamento. Está falando sobre o Armagedon antes disso tudo acontecer, antes mesmo de Jesus nascer. Está falando isso. Daí no versículo 20 ele diz: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Olha que interessante. No versículo 19 está falando sobre os mortos ressuscitar, a terra, o pó, que estão no pó, que já não tem mais o esqueletinho, já não tem nem mais o esqueletinho, virou pó, exultar, levantar, e a terra lançar os mortos, e depois fala: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde só por um momento até que passe a ira. Daí que Deus está instruindo o povo a se esconder. Do que ele está falando? Vou dar uma corrida aqui, tá? Mateus capítulo 24, vou dar uma corrida porque temos menos de 15 minutos. Mateus 24, no versículo 15 ao 31. Vou estender aqui um pouquinho na corrida. O que o versículo 20 de Isaías está falando? Para o povo se esconder, né? Ó, vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que se passe a ira. E antes está falando sobre arrebatamento. Aonde mais a Bíblia pode falar sobre isso? Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 31. Diz: portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: olhai, o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis créditos, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: olhai, ele está no deserto, não saiais, ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer o quê? Todos verão. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que quer dizer essa parte? Ela se encontra em Apocalipse 19, versículo 17 e 21, falando dos abutres. Daí no versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz,
as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Daí, então a gente vê, todo olho vai ver Jesus. Assim como o raio aparece, cai no Oriente, aparece no Ocidente, todo olho vai ver. E no dia que ele aparecer e todo olho vai ver, o que vai acontecer? Os anjos vão raptar os seus. Amém? Só que antes disso, o que o povo vai ter que fazer antes disso acontecer? Se esconder. Amém? Então a gente vê como o Isaías 26, ele consegue falar lá desde do povo entrando em Israel até o final. Olha que interessante. Daí diz no 21, vede, o Senhor sairá do seu lugar. O Senhor sairá do seu lugar. Qual é o lugar do Senhor? O trono dele. O Senhor vai sair do trono dele para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Dragão? Dragão que está no mar. O que é o dragão que está no mar? A gente vê lá em Apocalipse 13, de uma besta que vem da terra e de uma besta que vem do mar. E lá em Apocalipse 17 explica que o mar simboliza o quê? As nações. Então qual é o dragão que vem no mar? A besta que vem no mar é o anticristo. Amém? Então do que Isaías do capítulo 26... versículo 20 até 27, versículo 1, ele está falando. Ele está falando de Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler na corrida, para não se estender. Amém? 19, a partir do versículo 11 até o 21. Quando Jesus diz, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Sobre isso, em Zacarias capítulo 14, versículo 3, 4, já fala que o Senhor, quando descer, ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, provavelmente, quem vai botar primeiro os pés vai ser o cavalo de Jesus, que vai botar os pés, e depois Jesus desce no Monte das Oliveiras. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Então, quem é esse cavaleiro? Em João capítulo 1, versículo 1 diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. E quem é que o Verbo se fez carne? Jesus Cristo. Então, o cavaleiro do cavalo branco aqui é o Senhor Jesus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Eles regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Qual é o simbolismo de pisar no lagar do vinho? O lagar é onde se esmaga as uvas. E como é que fica a veste de quem está esmagando as uvas? Vermelho. E o que é o vermelho, o lagar do vinho da ira do Todo-Poderoso? O sangue dos inimigos. Como Deus está falando, Deus vai pisar nesses cretinos tudo. Esses cretinos tudo assim, que vão estar lá com a marca da besta, com todo o exército virado para Israel. Jesus vai descer. A Bíblia fala que é pelo sopro da boca. Mas ele já vai vir com a roupa manchada de sangue. Do tipo um bagulho meio Dark. Né? A série Dark, tá ligado? Ele já vem com o sangue deles na roupa, sendo que eles ainda nem morreram. Tá ligado? Como se, ele esmagou aquelas uvas. E as uvas são os seus inimigos. No manto e sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual chamou
clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. E aqui as aves voavam e fizeram esse ajuntamento. E o que a gente leu lá em Mateus 24? Que é só sobrar o quê? Os abutres, né? Que aí onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Daí no versículo 19: E vi a besta e os reis da terra, a besta é o anticristo, e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Imagina a cabeça. O anticristo vai estar muito apavorado, porque o anticristo vai ser inspirado por Satanás. Totalmente, pra ter coragem, né? Satanás, ele já esteve no céu, ele conhece Deus, sabe que Deus é imbatível, que não se tem o que fazer, e ele vai tentar matar Jesus com armas atômicas, nucleares. Olha só que absurdo! O povo vai se juntar para fazer guerra contra Jesus dessa forma. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Como a gente leu lá em Mateus 24, onde estiverem o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém? Então, irmãos, Isaías 26, ele começa com um cântico, como um cântico de peregrinação, de entrar na terra de Deus, no lugar da escolha de Deus, e termina com o juízo de Deus e o povo entrando no seu descanso. Os mortos ressuscitando e o povo vivo entrando no seu descanso. E como é que disse no meio do versículo, no meio do capítulo? Nós esperamos nos teus juízos. Amém? Será que vai ser feia essa guerra aqui? Vai ser, né? O bagulho vai ser feio. Amém? Mas a gente... Ai, coitadinho das pessoas. Coitadinho de quem... Imagina, o nosso Jesus já deu as costas, já deu seu corpo há 2000 anos atrás para ser dilacerado. Porque ele era o Cordeiro de Deus. Mas quando o nosso Jesus voltar, ele não vai voltar como o Cordeiro de Deus. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Amém? Como aquele que vai pisar, vai sentar, vai pisar a mão. E aqueles que estiverem com ele, né, firmes no Senhor, esses alcançarão a redenção, alcançarão a salvação. Amém? O que Isaías 26 nos instrui? A continuarmos levando essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para que elas entendam o futuro, para que elas entendam que isso, tudo que está acontecendo, já estava predito na Bíblia, questão das guerras, pestes e tudo mais, para que a gente venha se preparar para o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, essa palavra, Isaías 26, eu já preguei ela há alguns anos atrás, na Crash, né? Só que o culto não foi gravado, e eu preguei o esboço todo num culto só. Aqui eu preguei o esboço em 2 cultos. Então, eu digo, irmãos, está muito mais completo. Amém? Então, é bom que fica para registro, para a posteridade, para os outros irmãos verem. Mas, em nome de Jesus, propaguem essa mensagem. Amém? Que a gente esperar até nos juízos de Deus. E muitas pessoas querem evangelizar mostrando um Deus que não existe. Mostrando um Deus que não existe, é um Deus que não tem... que deixa ser escarnecido a todo momento. A Bíblia fala que Deus não deixa ser zombado. Muitas pessoas podem, na hora, querer fazer chacota do seu Deus quando tu disser como Ele é, aquilo que Ele exige, qual é a sua justiça. Eles podem até pegar e querer fazer chacota. Mas com o tempo, tu conversando e tu explicando, eles vão dar razão. Eles vão dar razão. Meus colegas lá no serviço que não são cristãos, quando a gente está conversando alguma coisa sobre como o mundo está, eu pego e falo, é por isso que eu quero que Jesus volte e mate todo mundo. Tá ligado? Eu falo isso e eles me dão razão. Me dão razão. Tá ligado? Uns ali são meio descrentes, não tem certeza se Deus existe, outros acreditam em Deus, na Bíblia e coisa e tal, mas não querem tomar um partido, mas eles entendem que esse juízo é justo. Amém? E como é que eles entenderam isso? Porque o Fiasquento aqui explicou. Sem ter vergonha.
Esse é o problema. Muitas pessoas têm vergonha de Jesus, de como ele é, de como ele trabalha e como ele vai trabalhar, e querem criar um espantalho para oferecer para as pessoas. Um Deus que te aceita, aceita tudo, né? Aceita tudo, faz o que tu quiser, tu vive como tu quer, faz o que dá na telha, amém? Mas diferente. Hoje, que esses dias eu li de algo sobre como está o mundo, nesse politicamente correto, né? Que o mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. Tu fala alguma coisa contra o mundo para ver o que eles vão fazer contra ti. Então o mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. Jesus, ele não aceita nada, mas ele perdoa tudo. Amém? Nosso Jesus perdoa tudo. Ele quer restaurar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação, para que em nome de Jesus, no dia que ele voltar, ele não nos achar nus, como diz em sua palavra. Amém? Não nos achar, né, com as calças baixadas, fazendo porcaria, né, mas nos achar firmes nele. Amém, queridos irmãos? Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe com essa palavra. Amém? Se talvez tu está acompanhando aqui a segunda parte, não viu a parte da semana passada, não está entendendo nada, olha lá Isaías 26, só Isaías 26, eu não botei parte 1 semana passada porque eu não sabia que eu não ia conseguir pregar em tudo, né? Mas olha lá, Isaías 26, depois volta aqui, olha Isaías 26, parte 2, amém? Para que em nome de Jesus tu seja verdadeiramente edificado, amém? Eu quero falar mais um montão de coisa, tem mais um monte de versículo para ler aqui, coisa e tal, mas o que tinha para ser dito, eu já disse, então fica para uma próxima. Vamos orar e depois mais alguns recados, amém? Querido amado Jesus, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por falar conosco, por nos instruir, Senhor, e nos inspirar e entender, Senhor, o porquê da tua disciplina, o porquê tu nos corrige. Que tu nos corrige, Senhor, para sermos bons cristãos, cheios do Espírito Santo, para nós sermos disciplinados, para nós sermos exemplos, para não sermos rancorosos, maldizentes, ou cristãos que dão um mau testemunho, mas que em nome de Jesus, que a nossa moderação seja conhecida de todas, como diz em Filipenses capítulo 4. Em nome de Jesus, cumpre isso na nossa vida, nos inspire, para que o dia da nossa volta, para que o dia da tua volta nós não sejamos achados em vergonha e em pecado. Ou se a gente morrer antes disso, para que no dia da tua volta nós possamos levantar do pó e estar contigo para todo sempre. Em nome de Jesus, abençoe a cada vida que está assistindo, as suas famílias, as nossas igrejas. Por sua infinita misericórdia, nós te agradecemos. Amém, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, essas semanas eu botei no grupo da igreja lá. Pessoal, digam aí temas, dúvidas ou curiosidades que vocês têm para a gente poder abordar isso nos próximos cultos. Para escolher assuntos e coisa e tal e abordar. Então, vou pregar aqui para vocês. Só uma pessoa colocou lá no grupo uma opinião e mais ninguém. Então peço, irmãos queridos da Christ Church que estão no grupo aqui da igreja, da Christ Church Gravataí, escrevam lá no grupo que assunto vocês gostariam de que fosse abordado na pregação. Amém? Ou talvez tu que está assistindo a pregação aqui, não está no grupo da igreja, olha lá, quase que aqui. Coloca aí nos comentários. Eu gostaria de uma pregação sobre tal assunto, bababá, né? Coloca aí a tua dúvida para, se for possível, futuramente a gente trazer sobre essas dúvidas, amém? Assuntos novos e tudo mais. Pode ser assunto sobre, digamos assim, casamento cristão, essas coisas. Exatamente. Só não vem com bagaceira. O que pode fazer no sexo? Tô brincando. Pode também, mas não sei. Não um culto sobre isso. Não um culto sobre isso, né? Talvez uma outra live, alguma coisa assim, né? Beleza? O que eu também ia falar? Irmãos, dia 6 de setembro a gente vai voltar com os nossos cultos presenciais. Amém? É aquele negócio, vai quem quer, quem se sentir à vontade. Beleza? Acho que dia 6, se eu não me engano, é daqui a uns 2 ou 3 domingos. Lembra aí? Não sei hoje. 2, beleza? Então semana que vem é dia 26. Então, 22. tá, então semana que vem, domingo, mais um culto online aqui. E dia 6, no próximo domingo, culto presencial na igreja, mas também vai ser transmitido aqui pelo Facebook. Beleza, meus irmãos? É isso daí. Coloque suas dúvidas, seus comentários, pedidos de orações e... acho que não tem mais nenhum aviso, né? Isso aí. Deus abençoe a semana de vocês. É nóis.